Em mais um de seus delírios narcisistas, Lula diz que Deus deixou o Nordeste sem água por quase 200 anos porque sabia que o Lula seria presidente e traria água. Parece que o ego do nosso Messias de 9 dedos está nas alturas, diferente da sua aprovação. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Ian Curtis, votava na Margaret Thatcher, escrito por Ludwig von Mises, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Que Lula é um mentiroso compulsório, todo mundo já sabe. Se Lula disser bom dia, é bom dar uma conferida no céu e no horário para ver se é dia mesmo. Lula é tão acostumado a mentir que parece que ele já internalizou isso como parte de sua personalidade e faz isso sem sequer perceber. Recentemente, em um evento realizado no dia 28/5, Lula teve a audácia de dizer que Deus deixou o sertão sem água por 179 anos porque sabia que ele se tornaria presidente da República e traria água. É tanta mentira em tão poucas palavras que Lula deve ter quebrado algum recorde de densidade de mentira. É até difícil saber por onde começar, mas vamos tentar. Primeiro, que o tal trazer água para o Nordeste, que Lula tenta alegar como mérito seu, é obra já inaugurada na gestão anterior pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Muitos petistas por aí, principalmente o próprio Lula, tentam alegar que Bolsonaro fez cortesia com o chapéu alheio ao dizer que ele trouxe água para o Nordeste, já que a obra de transição do Rio São Francisco foi iniciada durante o governo de Lula, no ano de 2007. O problema é que Lula não entregou a obra no prazo determinado, que seria em 2012, e 6 anos depois do prazo, no ano de 2018, ainda faltavam 10% da obra a serem concluídos. Caso Fernando Haddad tivesse ganhado as eleições de 2018, só Deus sabe quando a tal obra seria entregue. Isso se fosse entregue. Como é típico dos governos petistas, a obra atrasou e muito. Imagina você, no seu trabalho, acordar um prazo de entrega de um projeto com seu chefe e levar mais do que o dobro do prazo para concluir só 90% do que foi acordado. Ou, pior ainda, imagina você, empreendedor, fechar a entrega de um serviço com seu cliente e mais do que dobrar o tempo de entrega. No mínimo, você seria demitido no caso de ser um funcionário e até mesmo processado no caso de ser um empresário. Mas calma, que a coisa ainda pode ficar mais absurda, acredita em mim. A tal transposição do Rio São Francisco foi orçada em 2007 por 5 bilhões de reais. Porém, no momento de sua conclusão, o saldo final de dinheiro gasto pelo Estado foi de mais de 12 bilhões de reais. Ou seja, além de mais do que dobrar o prazo de entrega, o Estado também mais do que dobrou o gasto na obra. Se isso fosse um contrato entre uma empresa privada e um cliente, qualquer pessoa consideraria isso um escândalo sem igual. Porém, quando é o Estado que faz algo desse tipo, as pessoas parecem não ficar tão indignadas. Parece que o Estado anestesiou o cidadão brasileiro, que assiste um absurdo desse tamanho e segue sua vida como se nada estivesse acontecendo. As falas de Lula sobre a paternidade da transposição do velho Chico parecem a de um pai que, apesar de ter gerado um filho, sempre o tratou mal, não deu carinho, deixou faltar tudo. Mas aí, quando essa criança ganha um padrasto, que paga sua faculdade e o faz se tornar um doutor, aparece o pai biológico todo orgulhoso, dizendo que aquele é seu filho e que graças a ele se tornou doutor. Mas as mentiras de Lula concentradas em suas poucas palavras não param por aqui. Quando o profeta de 9 dedos diz que Deus deixou faltar água no Nordeste porque sabia que ele, o Messias cachaceiro, viria para salvar os moradores do sertão, o pinguço demonstra desconhecer profundamente a natureza de Deus. Qualquer um que tenha um conhecimento básico acerca da Bíblia sabe que Deus não age para engrandecer o homem, ainda mais um idólatra mentiroso. Quando algum homem é engrandecido na Bíblia, a honra e a glória sempre são atribuídas a Deus, inclusive pela própria pessoa que foi honrada. Já Lula atribui toda a glória para si, dizendo que duvidaram que ele iria transpor o São Francisco, que só alguém que carregou o balde de água na cabeça, como ele alega ter feito, poderia fazer algo desse tipo. Ou seja, Lula atribui a culpa da seca a Deus, rouba o dinheiro do povo para fazer uma obra superfaturada e com o dobro do prazo estimado e ainda sai alardeando que é o Messias da seca. O que falta na cara inchada de álcool desse mentiroso é a vergonha. Vergonha de se colocar como um Messias. Vergonha de se orgulhar de um filho que ele cuidou mal. Vergonha de olhar para o rosto de milhares de pessoas sofridas do sertão e mentir para eles para ganhar capital político e continuar viajando pelo mundo com sua esposa esbanjadora.
E essa não é a primeira vez que o descondenado exala seu complexo de Messias. Lula já afirmou que não é mais uma pessoa, e sim uma ideia. O desgraçado também teve a audácia de afirmar em janeiro deste ano, se referindo às ações do governo para renegociar as dívidas dos estados, que, abre aspas, o que nós fizemos para os estados que não pagavam as dívidas, talvez só Jesus Cristo fizesse se ele concorresse à presidência da República desse país. Fecha aspas. Antes disso, em 2016, em meio à explosão dos escândalos de corrupção de Lula e de seu partido, o amigo de ditadores teve a coragem de dizer, se referindo a Jesus, abre aspas, mas ele também foi perseguido. Herodes mandou matá-lo antes de nascer. Fecha aspas. Como se fosse possível comparar a santidade do inocente menino Jesus a toda a sujeira espalhada por suas mãos corruptas de 9 dedos. Enfim, parece que o ego desse miserável é gigante. Ou então, ele é tão vazio que fala essas coisas sabendo que é um grande mentiroso só para se aproveitar daqueles que são desprovidos de inteligência. Quem sabe seja um pouco, ou muito, dos dois. Mas em relação à obra superfaturada do Rio São Francisco, todos sabemos que não é um caso isolado, e nem que Lula é o único mentiroso que faz esse tipo de coisa. Em se tratando do Estado, superfaturamento, atraso, corrupção e mentiras são a regra e não a exceção. Por isso que não adianta ficar se corroendo, tentando enxugar gelo como fazem aqueles que acreditam que é possível consertar o Estado e fazê-lo se tornar eficiente. O Estado já é muito eficiente naquilo que é seu verdadeiro objetivo: tirar de quem trabalha e produz e dar àqueles que não trabalham e não produzem. Se você acredita que o Estado serve para proteger os vulneráveis, construir grandes obras e fornecer serviços essenciais como saúde, educação e segurança, lamento, mas tenho más notícias. Você está redondamente enganado. A história de todos os estados do mundo é idêntica. Um grupo de ladrões estava cansado de usar violência para roubar. Afinal, ser violento dá trabalho e é perigoso. E decidiram então institucionalizar o roubo, prometendo algo em troca, como por exemplo, segurança. O Estado não é nada mais e nada menos que um bandido estacionário, um ladrão que é tão vagabundo que sequer se dá o trabalho de apontar uma arma para tomar seu dinheiro. Ele prefere que você mesmo declare quanto tem e quanto vai dar a ele. E aí sim, caso você tente fugir disso, então ele te aponta a arma. O Estado é irremediável porque sua estrutura foi pensada justamente para roubar e dar privilégios a todos aqueles que têm a coragem de comer seu pão, ou melhor dizendo, sua lagosta, às custas do suor dos outros. Por isso que os libertários defendem o fim do Estado, pois perceberam que essa entidade é antiética em sua essência e é impossível consertá-la. Mesmo em países desenvolvidos, com baixos índices de corrupção e com serviços públicos muito melhores que os do Brasil, o Estado ainda é antiético, pois tira dinheiro de pessoas que não consentiram para financiar coisas que muitos consideram imorais, ou então simplesmente não querem financiar. Enfim, se você ainda faz parte do clube do Estado eficiente ou do Estado mínimo, te convido a sair da Matrix e entender que qualquer quantidade de Estado é algo antiético, ilegítimo e prejudicial. Afinal, o Estado é um câncer, e não vejo ninguém por aí defendendo o câncer mínimo ou um câncer eficiente. Obrigado pela audiência, este é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!